você não pode perdoar a dívida do outro, né? O que essa parábola quer nos dizer, irmão, né? Quer dizer que para a gente perdoar, né? Para a gente ser perdoados, nós temos que perdoar, né? Então, muitas das vezes a gente só quer reparar: fulano fez isso para mim, fulano falou aquilo para mim. Mas muitas das vezes a gente também falou algo para alguém, a gente também feriu algumas pessoas. Então, gente, não devemos ser, né, como esse servo infiel, né? Aqui na minha Bíblia vai falar que o chefe, né, que ali, aquele rei chamou ele de servo maldito, né, de miserável. Então, tudo isso nós temos que ver. Nessa parábola aqui, Deus ele disse que nós temos que ser essa palavra, eu estava hoje lendo essa palavra, né? Eu até escrevi para mim não errar. Nós temos que ser misericordiosos, né? A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, né? Quando você acorda, igreja, já tem ali depositado na sua conta 24 horas de misericórdia. Olha que interessante, né? Então tudo isso, né, fez com que a gente tenha misericórdia. Nessa parábola, Jesus deixou muito claro acerca da misericórdia de Deus, acerca que nós temos que ter, né, a misericórdia de Deus em nossas vidas, em relação a perdoar, em relação a gente não pensar que os outros, né, porque muitas das vezes a gente pensa assim: nossa, mas eu nunca fiz isso com ninguém, a pessoa fez comigo. A gente quer colocar a nossa dor no ápice, a gente quer colocar como se a gente sempre fosse os coitadinhos, né? Mas não é assim, igreja, né? Aquele homem ali, naquele momento que ele saiu, ele não pensou na misericórdia que ele tinha recebido, no perdão da dívida que ele tinha recebido. Quando ele viu ali, ele só imaginou o quê? A dívida, né? Aquele homem está me devendo e eu quero receber. Né? Muitas das vezes nós, como seres humanos, somos assim, né? Muitas das vezes nós somos egoístas, né? O ser humano, ele tem esse mal, né? Muitas das vezes a gente é egoísta, muitas das vezes a gente quer receber, né? Muitas das vezes a gente quer colher o que a gente não plantou, não é isso? Muitas das vezes também a gente é tão rigoroso com os outros. A gente não quer que as pessoas sejam rigorosas com a gente, mas na atitude de julgar, na atitude ali, como aquele servo fez com o outro, nós somos rigorosos, né? No nosso pensar, no nosso agir, né? Como foi ali. Mas ao invés de ter compaixão, ele não teve compaixão ali do seu companheiro, né? Então, igreja, nós quando fomos perdoar, tem que ser um perdão sincero, né? Porque se ele tivesse entendido a grandiosidade que ele recebeu, a grandiosidade que ele esteve ali à beira de perder a sua família, à beira de ser escravo, né? E foi perdoado, será mesmo que ele faria, né, o que ele fez com o outro, mandou o outro para a prisão por conta de uma dívida muito menor do que a dívida que ele estava devendo, né? Olha, igreja, aquele servo, ele tinha uma dívida que era impagável. E nós também temos, porque a salvação é impagável, né? Quando a gente recebe a nossa salvação, não foi porque nós somos bonzinhos aqui, não. Ela é impagável, ela é merecida, ela é uma graça. Então, nada, igreja, nada que nós venhamos fazer vai pagar a nossa salvação. Porque muitas das vezes a gente pensa assim: eu vou para a igreja, né? Eu sirvo ali na Boa Vista, eu estou ali no conjunto manancial, eu estou ali sempre obedecendo aos meus pastores, porque eu quero a salvação, porque eu vou ganhar a salvação. E não é assim, não é o que você faz, é uma graça, né? É o Senhor que está te presenteando com essa salvação, né? Então, a gente tem que fazer isso, né? Sendo que aquele servo menor, que devia menor, tudo que ele pediu ali foi apenas um prazo maior para pagar a dívida, né? Ele, em momento algum, ele disse que ele não iria pagar a dívida, ele só pediu um prazo maior para pagar a dívida. E muitas das vezes, igreja, nós estamos assim, né? É bem interessante essa questão, né? Recentemente, bom se fazer, acredito eu, uns 45 dias que minha prima faleceu, né? A igreja estava tendo oração por ela, mas infelizmente, né, ela veio a óbito.
E essa parábola, ela falou grandemente ao meu coração, e eu fiquei meditando sobre algo que eu e ela conversávamos. Sempre quando havia um culto aqui no Conjunto Manancial, na direção das mulheres, eu sempre a convidei. Sempre quando tinha qualquer evento aqui na igreja, eu sempre falava para ela: vem, prima, vem, né? A gente se tratava assim como prima. E ela sempre assim resistindo, né? Sempre resistindo. Já no final, assim, até antes mesmo dela saber que ela estava doente, né? Um dia, numa conversa informal com ela falou assim para mim: prima, eu nunca vou voltar ao lugar aqui onde eu fui mais ferida. Porque prega-se tanto sobre perdão, e um dia que eu precisei de perdão, eu não obtive o perdão. E aquilo ficou martelando no meu coração. Ela até estava escreveu uns textos antes da partida dela, né? Algo assim que eu acredito que já estava no seu interior, e como carta, né? Como uma forma de escrever, ela colocou ali para fora tudo isso. E Deus, Ele é tão misericordioso, né? Que sabendo dessa resistência que ela tinha, né? Momentos antes mesmo, assim, uma semana, 15 dias antes dela internar mesmo, ela já nem voltou mais para casa, ela teve a oportunidade, né? Fizeram um apelo para ela e ela se reconciliou com Cristo ali, né? Eu fiquei com ela na sexta-feira, e falei para ela assim: prima, eu trouxe um óleo ungido, eu vou te ungir, né? Nós vamos fazer uma oração agora. Fiz uma oração, e aí ela falou para mim assim, que ela era de Cristo, né? Naquele momento assim. E aí quando a gente terminou a oração, chegou uma lágrima e escorreu assim no olhinho dela, né? E aí a gente conversando um pouco, a gente podia conversar, eu fiz umas perguntas para ela de coisas do cotidiano dela, né? Para não ficar focada ali na doença. E aí ela fez um gesto assim para mim, como se fosse já coisas do passado, como se já não pertencesse mais a ela, né? E ali eu entendi, eu falei: nossa, a Emily, ela é uma nova criatura. E ali eu saí dali, né? Já triste, porque eu fiquei pensando assim, que ela poderia partir. Isso foi na sexta, quando foi no sábado ela faleceu. Então a misericórdia de Deus, ela é muito grande, igreja. Ela é muito grande, né? Em vida ela falou que ela jamais voltaria ali naquele local. Mas eu sei que Deus a salvou, né? Eu sei que Deus permitiu que ela passasse por aquele momento ali, para ela se reconciliar, para ela ver a importância que Deus tem na nossa vida, né? Como Deus também fez na vida desse servo. Porque quando o rei ali perdoou a dívida dele, é como se Deus estivesse perdoando os nossos pecados. É como se Deus estivesse perdoando, né? E nós não fôssemos mais escravos do pecado. É como se nossa casa não fosse mais, né, uma casa de servidura, né? Então, igreja, o perdão ele tem que ser sincero, né? Não adianta a gente perdoar com palavras, né, se o nosso coração está fechado. Né? A Bíblia fala que o destino de quem não perdoa é o tormento eterno, né? Então vamos perdoar, né? Vamos sair hoje, dessa noite aqui de domingo, sabendo, né? Não vale a pena a gente perder a nossa salvação por tão pouco, né? Por uma mágoa, por uma raiz, né? Porque muitas das vezes é uma palavrinha assim, tão pequena, né? Que faz a gente criar uma mágoa. Aí no mundo tem até uma palavra, um ranço, né? Você cria um ranço de uma pessoa e depois acabou que você já tem aversão a essa pessoa. Quando você vê, já está com a mágoa. Quando você vê, você não quer mais nem saber da pessoa, né? E muitas das vezes as pessoas pensam assim: ah, eu já perdoei, mas perdoou da boca para fora. Não perdoou verdadeiramente, né? E aí, quando chegar o grande dia, essa pessoa vai estar ali como esse servo infiel, né? Como esse servo aqui, que ele não perdoou aquela dívida. Amém? Voltando ao nosso texto, eu pedi para a igreja continuar, né? Em Mateus, diz assim, vamos ler o 21 e o 22. Do 18, mesmo capítulo. Diz, pode ler, igreja? Diz assim: então Pedro
chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Glória a Deus, aleluia. Igreja, veja bem, né? Ali o servo, ele foi perdoado daquela dívida, né? Mas ele não quis perdoar a quem estava devendo ele. Não foi isso que nós lemos aqui? E nós lemos aqui também que quem não perdoa será réu do tormento eterno, não obterá salvação. Então olha a importância, igreja, de nós termos a consciência do perdão, né? E aqui, igreja, diante desse ensinamento de Jesus, Pedro, quando ele indagou ali, né, perguntando os limites, quantas vezes, eu não sei se a igreja sabe, mas os rabinos ali, né, os religiosos da época, eles ensinavam que tinha que perdoar, sabe quantas vezes? Alguém sabe? 3 vezes. 3 vezes era a quantidade que os rabinos, né, ali os religiosos da época mandavam perdoar. Quando Jesus começou a responder isso para Pedro, que falou 7, eu acho que Pedro já ficou pensando assim: ó, já melhorou, né? Porque de 3 passou para 7, né? Então imagina quando Cristo falou assim: 70 vezes 7, né? Então, igreja, mas quando Jesus respondeu isso a Pedro, não é porque ele queria falar que é um cálculo X. Se hoje a gente pegar uma calculadora aqui, eu pedir para os irmãos fazer o cálculo aí de 70 vezes 7, nós vamos chegar no denominador, né? Nós vamos chegar no número. Mas quando Cristo falou isso para Pedro, ele não falou para chegar nesse número. Ele falou que era sem limites. Nós tínhamos que perdoar quantas vezes fossem necessárias. Então, vamos perdoar. Não 3 vezes como os rabinos ensinavam, mas como Cristo está nos ensinando aqui, né? Que é quantas vezes nós fomos ofendidos, né? Então, os religiosos eles ensinavam isso, né? Mas a matemática de Deus, ela é exata, né? Ela é exata. Quantas vezes, irmãos, nós somos ofendidos? Vamos perdoar, né? Não vamos fazer como esse servo infiel, né? Que ele obteve o perdão, mas ele não quis perdoar, e assim ele foi réu no tormento, né? Nós não queremos isso. Nós não queremos isso na Igreja Boa Vista e nem outra qualquer denominação. Nós queremos morar ali com Cristo, né? Então, igreja, que nós venhamos compreender que a resposta de Cristo ali, ele quis dizer que era ilimitado. O perdão de Deus, ele é ilimitado. Olha, eu vejo assim, que eu comentei com os irmãos aqui sobre a minha prima, eu vejo que é tão ilimitado que até no último momento ali Deus estava perdoando para salvar. Deus perdoou para levar, né? Então é ilimitado. Vamos fazer isso. Vamos perdoar. Vamos perdoar, porque diariamente Cristo está nos perdoando. Por que nós, que somos imperfeitos, que somos como aquele servo ali, nós não vamos perdoar? Deus está nos perdoando, Deus está depositando na nossa conta aí 24 horas de misericórdia. Por que nós não temos misericórdia com nossos irmãos? Né? Porque muitas vezes a gente se acha até melhor, mas nós não somos melhores que ninguém, né? Então, nenhum de nós, igreja, merecemos o perdão, a salvação, mas nós obtemos a salvação pela misericórdia de Deus. Então vamos ter, né? Vamos ter misericórdia dos nossos irmãos. O Senhor ali, ele demonstrou todo o seu amor. Todo o seu amor por nós. Como aquele patrão também demonstrou amor, né? Quando ele demonstrou a compaixão, quando ele falou que por conta daquela dívida que ele não tinha conseguido pagar, a família dele ia ser levada como escravo. Mas ele se ajoelhou e pediu, né? Compaixão, pediu, né? Um tempo, um prazo para pagar, e ali o rei cedeu a ele, né? Mas quando o outro precisou, ele não teve essa mesma compaixão.
E ali a gente viu, né, o final da história, que ele foi réu do tormento. Nós não queremos isso. Hoje eu estava ali, né, lendo essa palavra, meditando, né. Então, igreja, nós não temos direito de guardar rancor de ninguém. Nós não temos o direito de guardar mágoas de ninguém. Se nós estamos aqui e queremos ser cristãos verdadeiros, lavados e remidos, nós não temos esse direito. Talvez você pode pensar assim: ah, irmã Luana, é porque você não ouviu o que eu ouvi, é porque você não viveu o que eu vivi, é porque você não conhece o meu passado. Mas eu digo hoje para vocês que nós não temos esse direito, porque é isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, é isso que a parábola de Jesus quis dizer aqui. Né? Porque assim como ele perdoou aquela dívida, assim como ele perdoou as nossas dívidas, assim como ele perdoou os nossos pecados, nós temos que perdoar os pecados dos nossos irmãos, né? Então, igreja, nós não somos obrigados, obviamente, a conviver com pessoas que nos causam dor. Hoje tem eu não consigo falar não, igreja. Tóxico, como é que é? Pessoas tóxicas. Né? Eu ouço muito isso hoje, né? As pessoas falam assim: não ando com fulano não, porque fulano é tóxico. Não é? É tipo isso, né? Vocês não são obrigados a andar com pessoas tóxicas, mas vocês são obrigados a não guardar rancor daquelas pessoas tóxicas. Vocês têm que mostrar para aquelas pessoas ali que nós temos um alvejante. Todo tempo as nossas vestes têm que se manter brancas. Não é isso? O alvejante de Cristo está aqui. É a palavra de Deus. Não há pecado, não há roupas sujas que esse alvejante aqui não consiga limpar, né? Então até essas pessoas que venham ser tóxicas, venham falar assim: nossa, a Maggie tem algo diferente, vou ficar com ela porque eu gosto de conversar com ela, né? Gosto da Dani porque a Dani tem algo diferente. É isso que nós temos que fazer, né? É isso que nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente. É isso que Deus quer. É isso que Deus requer de nós, né? Então, igreja, nós não temos esse direito de guardar mágoa de ninguém, rancor de ninguém. Talvez vocês possam pensar assim: irmã Luana, mas eu tenho. Eu tenho porque aconteceu algumas coisas, eu tenho. Né? Então, igreja, comece hoje mesmo, né, a pedir perdão, né? Mesmo, procure essa pessoa, mesmo que você não for o causador, mas perdoe essa pessoa. Né? Ore pedindo força para Deus. Ore entregando a sua vida para Deus nesse momento. Fala: Senhor, eu não quero perder a minha salvação por essa raiz dessa mágoa, por essa tristeza. Eu não quero perder. Eu não quero fazer, Jesus, como aquele servo ali miserável, né, que perdeu a salvação dele, que perdeu a liberdade da família dele, que foi julgado, né, por tormento real ali, né? Por quê? Por conta disso, por conta que ele não soube dar o perdão, por conta que ele não soube dar uma dívida, né? Perdoar uma dívida. Então vamos perdoar. Está no nosso Pai Nosso, não é isso? Perdoar quem? Perdoar aquele, né? Então, igreja, tudo isso Deus ele vem nos ensinando, né? Cabe a nós o que? Obedecer. Cabe a nós sabermos ter essa ciência que nós devemos perdoar, que nós não devemos guardar mágoa de ninguém. Não é isso que Cristo quer, né? Ele diz pra gente se suportar uns aos outros com paciência, com amor. Não é isso que está escrito lá em Coríntios? Então tudo isso nós temos que ser, né? Então a gente tem que perdoar sempre, né? Então, ele prova isso, né? Lá em João 3,16 vai dizer que ele deu o seu único filho, né? Para morrer, né? Por amor de mim e a vocês. Então, olha como que ele nos amou, né? Olha o tamanho do amor dele por nós. Olha o tamanho, né? Então, igreja, por que ele, sendo desse tamanho, fazendo isso, dando o filho dele, eu vou pegar uma mágoa, vou ter que comprar irmão, vou dar um exemplo, viu, igreja? Uma mágoa eu tenho que comprar irmã de Ná, eu vou perder a minha salvação, eu vou perder tudo isso por conta disso. Não, igreja, veja hoje, não vale a pena, né? Eu queria que os irmãos hoje pensassem sobre isso, né? Pensassem desse ensinamento de Jesus, sobre essa parábola de Jesus, né? Porque aquele servo ali, ele perdeu a salvação.
Né? Por quê? Por conta que ele não conseguiu perdoar o irmão que estava ali devendo. Então eu quero que toda a igreja Boa Vista, né, perdoe, né? Perdoe uns aos outros, né? Perdoe. A gente tem que ter um coração sensível à voz de Deus. Né? Nós temos que ter um coração sensível ao que Deus está falando ao nosso coração. Igreja, todo o tempo, né? A Bíblia vai falar que todo o tempo as nossas vestes têm que ser o quê? Limpas. Né? Muitas das vezes o inimigo ele vem nos afrontar, ele nos afronta mesmo. Talvez até os de casa, não é mesmo? Afronta a gente muitas das vezes, mas não é isso. Né? O destino dessas pessoas que não perdoam é o tormento, é o inferno. Né? Então, quando essa parábola, quando o Marcos me ligou, né, eu fui estudar, eu fui falar com Deus, né, foi o que Deus colocou no meu coração. Eu estive ali hoje uma manhã com Deus, né, e foi muito bom, né, muito bom. Aí teve um momento assim, que eu fiquei me sentindo tão bem, mas tão bem, mas tão bem assim, que naquele momento me deu vontade assim de todos os meus entes queridos, todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conhecesse, eu queria que estivessem ali para sentir o que eu estava sentindo. Eu queria compartilhar daquela felicidade, eu queria compartilhar do que eu estava sentindo ali com todo mundo, sabe? Para as pessoas se sentirem bem, leves, sabe? Amadas. E ali eu fiquei pensando assim, meu Deus, como eu queria que tivesse toda a minha família aqui, como eu queria que tivesse todos os meus amigos, sabe, até as pessoas da rua que estivessem passando ali na rua, eu queria te chamar para estar sentindo aquilo ali também. E é isso que Deus requer de nós, é isso que Deus quer da gente, né? Que nós venhamos ter esse amor um pelos outros, que nós venhamos ter essa compaixão, assim como aquele rei teve. Então, igreja, a partir de hoje, né, vamos ter compaixão uns com os outros. Né? Não apenas da boca para fora, né? Porque muitas das vezes fala assim, é fácil falar, né, para ter compaixão, é fácil falar para perdoar, mas quando a gente vai viver na pele é difícil mesmo, igreja, não é fácil não, né? Então, mas se nós estamos aqui, nós temos que enfrentar essas guerras diárias, nós temos que enfrentar, como eu falei para os irmãos aqui, com a palavra de Deus. Se o inimigo veio e sujou as nossas vestes, olha aqui o alvejante. Se o inimigo veio e jogou lama em nós, olha aqui nosso alvejante. Não é assim? Quando a gente está com a roupa suja, né? Eu lembro que eu trabalhei muito tempo usando uniforme branco. E o branco ele amarela com o tempo, não é isso? E aí que boa, não limpo aquele amarelão. Então eu comprava o verde. Então olha aqui o nosso verde. Talvez a sua roupa está branca, mas está amarela. Vamos comprar o verde. Vamos estudar o verde de Jesus, né? Então está aqui, está tudo aqui, igreja. Vamos perdoar, né? Assim como aquele servo, porque muitas das vezes nós estamos assim sem ter misericórdia dos nossos irmãos, né? Com um duro serviço para julgar os nossos irmãos. E a palavra de Deus hoje, ela diz sobre isso, né? Sobre a gente perdoar, sobre a gente ter misericórdia de Cristo, né? Sobre a gente ter misericórdia das pessoas, né? Para a gente aqui acreditar, né? Então, igreja, muitas das vezes, só para a gente já estar finalizando aqui a palavra de Deus, não é por muito falar, né? Mas assim, Deus, ele não usa essa regra da matemática, né, dos 70 vezes 7, porque muitas das vezes a gente quer se apegar, né? Não, irmã, eu já falei muitas vezes com ele não quer aceitar Jesus, ele é desse jeito mesmo, não vou mais pregar para ele é carta fora do baralho, não vou mais fazer isso, não vou mais falar aquilo. Aquela irmã é difícil, eu não quero mais contato com ela. Não é isso que Deus quer da gente, né? Não é isso que Deus requer da gente. Deus requer da gente misericórdia, né? Deus requer que nós venhamos amar os nossos irmãos, né? Então, que a gente compreenda, né, que a atitude que Cristo estava passando ali era ilimitada. Então, igreja, que o nosso amor pelos nossos irmãos venha a ser ilimitados, né? Não venha a ter limites, né? É igual eu falei aqui para os irmãos, né? Se a gente não é obrigado a conviver, mas nós somos obrigados a perdoar. Nós somos obrigados a não guardar rancor.
nós somos obrigados, obrigados mesmo. Talvez as pessoas, nossa, irmã Luana, né? Mas obrigados mesmo. Olha a parábola que a gente acabou de ler aqui. Se a gente não perdoar, tá aqui. Para onde nós iremos? Né? Então é uma grande verdade, né? A gente está vendo aí, igreja, que os finais dos tempos está próximo. Está próximo. Eu vi uma matéria essa semana, acho que foi no site Petrópolis, falando que uma geleira bem grande, né? Ela já está praticamente em queda, né? Por conta do efeito estufa, por conta de várias coisas. Né? Então a gente já vê que já está próximo o final do tempo. A Terra já dá sinais, né? A gente viu que essa pandemia aí, né, do coronavírus foi mundial, né? Então a gente já vê que os países já estão interligados uns com os outros. Então isso tudo é um facilitador do anticristo reinar. Então a gente percebe, não é isso? Hoje a gente fala assim, há muito tempo atrás a gente falava do chip, não é isso? Hoje a gente vê que o celular tem chip, um cartão de crédito tem chip. Hoje a gente vê que a gente faz pagamento através do Pix. Cada dia mais, fica mais, você vê mais difícil você trabalhar com dinheiro em mão, com dinheiro em espécie, né? Essa nota de R$200 que foi lançada já é justamente para ir acabando com nota de 100, 50, 10, 20. Então, igreja, vamos abrir a nossa mente, vamos ver que a palavra de Deus, ela está se cumprindo, né? Então, quando a palavra do Senhor fala lá que a gente não poderá nem comprar, nem vender, se você não tiver, né, a marca, a gente já começa a perceber que é verdade. Que as coisas já estão se afunilando. Ainda não é a marca da besta, mas a gente já percebe que as coisas estão se afunilando para a volta de Cristo, né? E ali a gente percebe que só vão subir os lavados e remidos. Igreja, se a gente não conseguir subir no tempo da graça, que nós estamos aqui no Brasil, né, que alguns países aí já não é mais nem, a Bíblia já está sendo proibida, se a gente for ver, já são proibidos os cultos, né? E a gente aqui no Brasil já tem essa disposição, a gente tem essa liberdade aqui no nosso Brasil, né, de estar podendo orar a Deus. As nossas igrejas estão de portas abertas, né? A gente ainda tem essa liberdade aqui. Então imagine só, se a gente não conseguir a salvação agora, vocês acham mesmo que na grande tribulação vocês vão conseguir? Tem pessoas que encaram a grande tribulação como uma eu não sei falar essa palavra, repescagem. Fala, pastor, repescagem? Né, uma repescagem que vão passar na igreja. Não é assim não. Não vai ser uma repescagem não. Vai ser a preço de sangue. Você vai ter que dar a sua vida, né? E muitos não vão aguentar. Porque você não vai aguentar seus filhos com fome. Você não vai aguentar a tortura. Muitos vão querer a morte, não vão conseguir. Olha, igreja, então vamos a partir de hoje, né, levar essa palavra do Senhor a sério, perdoar, né? Perdão, perdoa a sua família, perdoa a sua sogra, perdoa a sua cunhada, perdoa os seus irmãos. Eu não sei, eu estou falando aqui pessoas aleatórias, mas Deus conhece o seu levantar, o seu deitar, e Ele sabe exatamente o que eu estou falando aqui, né? Eu não conheço a vida particular dos irmãos, mas foi o que Deus colocou no meu coração, foi essa parábola, né? E fala acerca disso, acerca do perdão. Então, igreja, se nós queremos obter a nossa salvação, né, um passo para a gente obter ela é um passo que nós temos que dar, é o passo do perdão. Então, que hoje a igreja Boa Vista, né, venha ouvir essa palavra, né? É o que Deus colocou no meu coração. Quero aqui estar agradecendo, né, a rica oportunidade, né? Não é por muito falar.